Lígia Fagundes Telles nasceu em São Paulo no dia 19 de abril de 1923. Entretanto, seu nome de batismo é Lígia de Azevedo Fagundes. Além de advogada, romancista e contista, Lígia tem grande representação no pós-modernismo, e suas obras retratam temas clássicos e universais. Seu pai, Durval de Azevedo Fagundes, era promotor público e sua mãe, Maria Rosário Silva Jardim de Moura, era pianista. Sendo assim, passou sua infância em diversas cidades do interior paulista, além de já demonstrar nessa época um grande interesse pela literatura brasileira, publicando aos 15 anos seu primeiro livro, Porão e Sobrado. Aos 17 anos, ingressou na Escola Superior de Educação Física e um ano depois, em 1941, começou a fazer Direito na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Tendo um interesse maior pela literatura, sua estreia oficial deu-se em 1944, com o volume de contos Praia Viva. Em 1947, casou-se com o jurista Gofredo Teles Júnior, com quem teve um filho, Gofredo da Silva Teles Neto. Tempos depois, já divorciada, casou-se com o ensaísta e crítico do cinema Paulo Emílio Salles Gomes. Entre os muitos prêmios que recebeu, tornou-se a terceira mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras, e em 1987 foi eleita para a Academia das Ciências de Lisboa. Além disso, aos 92 anos de idade, tornou-se a primeira mulher brasileira a ser indicada ao Prêmio Nobel de Literatura. Virgínia, uma menina ingênua que vive humildemente com os pais, Laura e Daniel, com a companhia de Luciana, a criada da casa. A garota estava tentando escapar de Luciana, pois não queria ir ao colégio, chegando a mentir que estava doente. Enquanto conversava com a criada, perdeu-se em desvaneio, comparando-se com as irmãs, Bruna e Otávia, e consequentemente lembrando do garoto que gostava, um menino doce e gentil, chamado Conrado. Após sair de seu transe, Virgínia segue Luciana pela casa e então resolve fazer uma visita para sua mãe, junto da empregada. A enferma conversa com a menina e ela chega a acreditar que sua mãe ainda tenha seus momentos de lucidez e que não precisava voltar ao sanatório. Luciana sai por alguns instantes e Virgínia não perde a oportunidade de convencer a mãe sobre a volta dela com o verdadeiro pai, Natércio. Naquele momento, Laura perdeu a noção, passou a falar do mesmo assunto de sempre, o tal besouro. Sai do quarto e vai brincar com uma coleguinha. Quando volta, decide falar com Daniel. O homem promete que a menina vai morar com um pai e que não precisaria se preocupar com a mãe. Ele mesmo cuidaria dela até o final. Um tempo se passa e Virgínia fica tentada a conversar com a mãe novamente. Desta vez, ela está vestida de forma elegante e passa a comentar sobre o incêndio na casa dos avós e da tal da tia Gabriela. Como desesperado, Laura começa a delirar e seu marido vai acudi-la. A forma como trata a enferma faz Virgínia pensar que ele ficará louco assim como a mãe. No mesmo dia, Frau Herta vai buscar a menina para levá-la até o casarão de Natércio, para que então pudessem visitar tanto o pai quanto as irmãs. Ao chegar na casa, é guiada até uma sala, onde encontra Bruna. Esta pergunta da mãe. Virgínia diz que ela piorou e a mais velha responde que Laura estaria pagando por um castigo, pois havia abandonado Natércio para ficar com Daniel. Otávia, com seus cachos, parece na saleta com uma gata nos braços e não parecia se importar com o estado da mãe. Chegando na hora de partir, Virgínia implora para ver o pai. Frau Herta acaba aceitando e leva a menina até o escritório. Ao ver Natércio, Virgínia passa a conversar sobre como tinha sido sua semana, porém percebeu que este não a tratava de forma carinhosa como fazia com suas irmãs. Isso a deixava muito triste. Voltando para sua casa, Virgínia vai ao escritório de Daniel procurar um dicionário e acaba encontrando-o lá. Na conversa, a menina pergunta se algum dia a mãe irá melhorar e se ela estava para morrer. Neste momento, ela percebe que seu padrasto não era de fato tão ruim, mas suas irmãs ficariam bravas se soubesse disso. Daniel dá um livro de poemas a Virgínia. Mais uma vez, a menina está na casa de Natércio. Otávio estava triste com a morte de Alice, a gatinha, e então Virgínia vai para o lado de fora. Lá encontra Afonso, um garoto da vizinhança e um integrante da ciranda. Minutos depois, se encontra com Bruna e Letícia, irmã de Conrado, um menino de qual gostava. Frau Herta avisa que já estava na hora de ir. A menina volta decepcionada. Em uma conversa com Luciana, descobre que a criada estudou no colégio de freiras. Mais tarde, Virgínia vai dormir e acorda no meio da noite com um surto de sua mãe. Havia passado dias desde esse surto, e agora a menina morava na tão sonhada casa de Natércio. Percebeu que toda aquela imagem perfeita de família em sua cabeça não passava de ilusão.
uma semana e nada de notícias vindo de sua mãe, Daniel ou de Luciana. Sentiu-se traída e com raiva. Com esses dias se passando, Virginia nota que seu pai não lhe tratava de forma afetuosa, era rígido e sério. Decide sair para o jardim, onde viu uma ciranda de pedra composta por anõezinhos. Ela espelha os bonequinhos como Otávia, Bruna, Conrado, Letícia e Afonso, percebendo então que ali não havia espaço para ela. Em uma certa noite, suas irmãs e os vizinhos decidem brincar sem Virginia. Essa apenas aceita e pensa em falar com Natércio. Quando chega na porta do escritório, escuta Frau Herta e o pai comentando sobre a morte de alguém. Logo ela liga os pontos, porém prefere não acreditar no que ouvira. Horas depois, descobre que a mãe morreu e seria enterrada. A tristeza não lhe cabia no peito. Após o funeral, Luciana aparece no casarão querendo conversar com Virginia. A menina desce rapidamente para cumprimentar a mulher. Pronto, agora você tem passe livre pra ficar com meu tio Daniel. Cala a boca, você não é filho do Natércio, você é filho Não, do eu Daniel. não sou. É sim. Não sou. Por que você acha que você foi morar com sua mãe? Então me leva com você. Não, pois o seu sozinho e Daniel morreu. Ainda assimilando todas as informações, entra em casa e abraça o livro de poesias contra o peito. Logo a ficha caiu, ela era filha de Daniel. Já em seu quarto, Natércio questiona o que a criada veio conversar e diz que ela não a veria mais. Além disso, pergunta o que estava acontecendo e o porquê Virginia não estava conseguindo se adaptar, mesmo com todos os esforços que fez, chegando à própria conclusão de que a menina tinha impulso igual à mãe e não podiam ser corrigidos. Entre a discussão, Virginia pede para ficar no colégio como interna, diferente de suas irmãs, que eram semi-internas. O pai indaga novamente se ela quer mesmo mudar. Após assentir, Natércio aceita, dizendo que seria melhor daquele jeito. Com a saída de seu pai, Virginia reflete que a ida ao colégio seria diferente. Ninguém lá a conhecia, ninguém saberia de seu segredo, e quando viessem noites de castigo, ela não teria medo de enfrentá-las. Logo quando chegou ao colégio, fora se acostumando aos poucos. Teve 2 colegas de quarto, recebia ainda algumas cartas e tinha uma boa convivência com as freiras do colégio. Porém, tempos depois, chegou sua hora de voltar para casa. Quando Virginia volta, percebe que tudo está diferente. Suas irmãs não terminaram o colégio. Bruna casara-se com Afonso e desse relacionamento tiveram Berenice. Otávia dedica-se à pintura e a alguns amantes. Natércio envelhecido já não trabalhava mais e parecia mais distante do que antes, e a Frau Herta estava doente morando em uma casa velha. Nesse retorno, ela reflete que não tinha superado todas as suas angústias e então começa a lembrar de todo o seu passado. Além disso, ela percebeu que ainda não tinha esquecido Conrado e fazia de tudo para chamar-lhe atenção. Entretanto, nessas idas e vindas, ela começa a descobrir os segredos de cada um daquela ciranda. Em uma dessas tentativas de ter um momento com Conrado, nossa Virginia é beijada pelo amado, no qual teve uma longa conversa alheia. Mas, mesmo depois do beijo, ela acredita que Conrado tem algum relacionamento com sua irmã Otávia. Desde então, ela começa a ter uma vida movimentada. Afonso se diz perdidamente apaixonado por ela e lhe rouba um beijo quando mesmo estava levando-a para visitar Frau Herta, além de querer ter uma conversa a sós com a menina. Contudo, esses não foram os únicos romances que Virginia começou a ter. Letícia, irmã de Conrado, fica mais próxima da jovem e usa esses momentos para conquistá-la. Porém, em uma das visitas de Virginia em sua residência, a menina até então despertada por todos conhece Rogério, um jovem atleta, vizinho de Letícia e amante de sua irmã Bruna. Já no final do ano, quando todos se reúnem para as comemorações, Virginia tenta fazer ciúmes para Conrado, e entre outras coisas também. Mas no final do jantar, ela apenas vai embora com Rogério, passando a noite com ele. No outro dia, ela se sente arrependida de tudo que fez. Teve até vontade de se matar, como fez seu pai Daniel quando sua mãe faleceu, mas ela não encontra forças para realizar esse ato e acaba deixando uma carta de despedida para Rogério. Na saída do apartamento dele, ela se dá de cara com Letícia, que em uma conversa se diz coração partido pelo que a menina fez, e que ela não era a única a sentir assim, pois Conrado deveria estar pior, já que também gostava dela. Percebendo então que seus pensamentos estavam totalmente errados e que Conrado nunca teve nada com Otávia, ela desiste de participar dessa ciranda e conversa com Natércio para providenciar uma viagem sem rumo para ela. Em meio dessa conversa, eles esclarecem que ambos sabiam que Virginia era filha de Daniel.
Desse modo, faltando poucas horas para sua viagem, Virginia se despede de Conrado e esse implora para que ela fique, pois ele lhe amava tanto. Eles trocaram um beijo e Virginia parte para sua viagem pelo mundo.